Milionário fica chocado ao descobrir que mendiga negra, amiga virgem, foi mãe do seu filho. Lucas sempre viveu no topo, empresário poderoso, dono de prédios imensos, carros caros, festas que duravam a noite toda nas coberturas da cidade que nunca dorme. Todo mundo invejava a vida dele. Sucesso, dinheiro, status. Mas ninguém sabia que sua vida perfeita guardava segredos obscuros. Segredos que explodem numa bomba inesperada daquelas que derrubam até alicerce de prédio forte. A notícia chegou como um trovão, uma ligação fria de um advogado dizendo que Tia, aquela mulher que ele conhecia desde moleque, amiga leal, negra, sempre na luta e agora morando nas ruas, estava prestes a perder a guarda do filho. Filho? Lucas quase caiu da cadeira. Filho que ele nunca soube que tinha. Filho que ele nem desconfiava existir. Tia, a mesma que ele via em dias ruins, sem banho, sem pão, com olhos que refletiam um sofrimento tão denso que parecia. A mulher que Lucas sempre considerou um símbolo de esperança. Um pedaço da infância enterrada junto com as dificuldades dele. Agora ela estava ali, ameaçada, sendo atacada não só pela vida nas ruas, mas por um sistema que a ignorava como lixo. E aquele garoto? Um menino que Lucas nunca olhou nos olhos até aquele instante. Um filho perdido no tempo que apareceu de repente para virar tudo de cabeça para baixo. A primeira vez que ele a encontrou naquela tarde cinzenta foi um choque. O cheiro forte da rua, a sombra que cobria o rosto de Tia, seus olhos vermelhos e cansados, a pele marcada e as mãos tremendo. Lucas sentiu um nó crescendo na garganta, apertando o peito como se o pulmão fosse estourar. Ele tentou entender como tudo aquilo tinha acontecido. Encontrou o menino encolhido, abraçado a uma lata velha, assustado e com medo até do próprio pai, sem que nunca tivesse ouvido falar dele. Nos dias que se seguiram, as dúvidas tiraram o sono de Lucas. Lembranças que ele tentou Agora, tudo estava jogado no chão como vidro quebrado, cortando o que sobrou. Mas os problemas só começaram. Um grupo agressivo, violento, que se aproveitava da fragilidade dos moradores de rua, passou a rondar o lugar onde Tia e o menino tentavam sobreviver. A violência vinha junto com o frio, com o desamparo, e Lucas se viu obrigado a agir. Mas o mundo que ele conhecia não tinha as mesmas regras da rua. E mais uma vez, um segredo veio à tona. Um evento trágico que o separou anos atrás e que agora ameaçava destruir o pouco que restava do futuro daquele menino. Confrontar esse passado doloroso parecia impossível. A amizade que sustentou Lucas por tanto tempo agora se transformava num campo de batalha. Justiça, redenção, medo, amor e ódio se misturavam em um turbilhão explosivo. No meio de tudo isso, Tia revelou algo que Lucas jamais esperava ouvir. Um segredo capaz de virar tudo de cabeça para baixo mais uma vez. Ele ficou diante da escolha cruel: seguir sua vida recheada. O silêncio pesado preencheu a sala quando ele recebeu a mensagem. Uma mensagem estranha, enigmática, que prometia revirar tudo de novo, trazer à tona segredos ainda mais sombrios. Aquele recado apagou qualquer condição de descanso. Lucas sabia, o pior estava só começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado preencheu a sala quando Lucas recebeu aquela mensagem. Ele olhou novamente para a tela do celular, a mensagem brilhando como uma luz estranha no escuro. Era de um número desconhecido, mas a frase bateu como um soco no estômago. Você está prestes a descobrir a verdade completa sobre Tia e o seu filho. O tempo parecia ter parado. O que poderia ser mais devastador do que tudo o que já tinha descoberto? Com o coração disparado, Lucas sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ele precisava de respostas, e rápido. Foi até a garagem, pegou o carro e rumou para o lugar onde Tia costumava ficar. Cada semáforo que parava parecia se arrastar, os ponteiros do relógio, como se vissem tudo em câmera lenta. Tia, era difícil acreditar que ela sempre teve alguém que os unia. Uma família que ele nunca soube que existia. Chegou rapidamente ao beco onde encontrava Tia. Mas quando ele virou a esquina, algo lhe puxou a atenção. Havia uma aglomeração de pessoas em volta. Gritos. E Lucas freou bruscamente, saltando do carro com a adrenalina a 1000. Lá estavam Tia e o menino, mas uma cena agonizante se desenrolava diante dele. Um dos homens do grupo violento que já rondava o local segurava a Tia pelo braço, os olhos cheios de raiva e desprezo. O menino estava em pé, apavorado, chorando e gritando por ajuda. Lucas sentiu uma onda de pânico invadi-lo. Ele não poderia deixar isso acontecer. "Saia da frente!" bradou um dos agressores, apontando para Lucas com uma faca reluzente. O sorriso cruel do homem provocando um nó na garganta dele. Mas Lucas não se deixou abalar. Reuniu toda a coragem e gritou: "Deixa ela em paz! Eu sou o pai dele!" As palavras saíram como um rugido, ecoando nas paredes frias do beco. A frase gerou um silêncio instantâneo, um momento de hesitação. O homem olhou para Lucas, surpreso. Ele havia expulsado a presença de Lucas como se apenas o desprezasse. Mas agora o rosto daquele agressor se contorceu de raiva. Lucas sentiu que o tempo estava se acelerando novamente. E em um segundo, qualquer esperança despencou. E aí veio a reviravolta. Tia, no meio do desespero, gritou: "Lucas, não faça isso! Eu não posso deixar você saber a verdade." O coração de Lucas parou. A verdade? Que verdade poderia ser mais chocante do que a que já conhecia? Os agressores avançaram, mas tudo parecia estar se movendo em câmera lenta. O mundo dele havia mudado de novo. Ele viu Tia em uma visão distorcida, o desespero desenhado em seu rosto e a confusão misturada com o medo. Ele precisava entender, precisava saber por que aquelas palavras a afetavam tanto. Antes que pudesse raciocinar, um grito estridente cortou o ar. "Não! Espera!" O menino estava se jogando em defesa da mãe. E a cena, aquele instante cruel, fez a adrenalina de Lucas disparar em um derradeiro ato de coragem. Ele avançou, sem pensar nas consequências. O menino se colocou entre Tia e o grupo, sem saber que, por trás das suas simples palavras, escondia um segredo muito maior. Uma explosão de sons e movimentos, tumultos, empurrões e gritos.
E no meio desse caos, Lucas sentiu que tudo estava se desenrolando de forma trágica e absurda. O que mais poderia ser revelado? E naquela fração de segundo, a sua vida perfeita, construída com tantos cuidados, se desmoronava como um castelo de cartas. A única coisa que restava eram perguntas e uma verdade que ele ainda não tinha coragem de enfrentar. Tudo o que ele havia acreditado estava em xeque. O tempo estava se acabando e as sombras do passado o alcançavam mais rápido do que ele pudesse correr. O coração de Lucas martelava no peito. O mundo ao seu redor parecia girar, tudo se transformando em um borrão de gritos e movimentos. Tia olhando para ele com olhos desesperados. O menino entre eles como um escudo, cada segundo esticando-se como um elástico prestes a estourar. Lucas, você não sabe o que está fazendo! Ela gritou, a voz entrecortada pela tensão. O agressor apenas sorriu, um riso torto refletindo a pura maldade. Lucas queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Como assim? Não saber. Ele estava ali, tentando protegê-los. Mas essa ideia de defender a si mesmo e a sua família recém-descoberta soava como um eco distante. Antes que pudesse formular um plano, a situação escalou em um instante. O homem com a faca fez um movimento brusco, avançando em direção à tia, e Lucas sentiu uma onda de adrenalina. Ele correu, impulsionado por um instinto primal. No mesmo momento, uma explosão de luz e som irrompeu do beco. Roupas brancas e azuis sibilando apressadamente. Era a polícia. Os agressores, pegos de surpresa, começaram a se dispersar. Mas Lucas não tinha tempo. Ele se precipitou em direção à tia e ao menino, agarrando-os pela mão e puxando-os para junto de si. Os gritos se misturavam com sirenes e tudo se tornava um caos. Eles estavam seguros, ou pelo menos deveriam estar. Quando a poeira começou a assentar e os policiais começaram a controlar a situação, Lucas olhou para a tia. Ela estava pálida e tensa, tremendo visivelmente. O que você está escondendo? Perguntou ele, a frustração crescendo. O que você não quer que eu saiba? Ela abriu a boca, mas antes que qualquer palavra saísse, o menino, um garotinho magro, com olhos grandes e inocentes, virou-se para Lucas, sua voz quebrando como se estivesse contando um segredo. Ele não é só seu pai, ele também é meu irmão. Aquelas palavras o atingiram como um raio. Lucas ficou paralisado, tentando processar o que acabara de ouvir. O quê? Como uma criança poderia saber de algo tão devastador? O que você disse? A voz de Lucas saiu como um sussurro, quase incapaz de acreditar. Ele é o meu tio, e eles nos separaram. Tia nunca quis que você soubesse, mas eu não aguento mais ficar calado. O menino chorava, lágrimas escorrendo por seu rosto sujo. Uma verdade se formando como um quebra-cabeça muito maior do que ele poderia imaginar. Tia olhou para o menino, seu rosto uma máscara de pânico. Não! Você não devia ter dito isso. Ela estava visivelmente abalada. Eu só queria proteger vocês. Lucas sentiu tudo ao seu redor desmoronar novamente. O chão se abrindo sob seus pés. O que isso significava? Ele estava pronto para entrar numa batalha para proteger seu filho, mas agora não sabia nem quem era a tia. A relação deles, a amizade que ele pensava que conhecia, foi empurrada para uma nova galáxia de complexidade. A polícia estava terminando de controlar a cena ao redor, mas o peso das palavras do menino
pairava no ar entre eles. Um silêncio ensurdecedor. O olhar de Lucas estava perdido entre a confusão e a dor. Enquanto sua mente fervilhava com questões angustiosas, havia muito mais em jogo do que ele imaginava. E esse segredo? Que outra verdade poderia estar escondida nas sombras? Antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. É um pedido de prisão! O rosto dele aparece nas imagens. Um oficial gritou, apontando para um dos agressores que se afastava, agora novamente cercado. Lucas sentiu o pânico se acentuar. Quem? Exatamente! Estava sendo preso. E o que isso significava para ele e sua nova família? Os olhos de Tia fixaram-se ferozmente no menino. O medo em seu olhar, refletindo uma necessidade de proteger o que tinha. Mas o que poderia ser mais importante do que a vida deles juntos? Lucas se sentiu preso no olho da tempestade de emoções. Ele precisava de respostas. Precisava saber se aquele menino era mesmo seu filho. E qual verdade poderia devastar ainda mais suas vidas? Um novo eco de sirenes se aproximava. E no horizonte, sombras ameaçadoras pareciam acenar. A verdadeira batalha apenas começava. O coração de Lucas martelava no peito. O mundo ao seu redor parecia girar, tudo se transformando em um borrão de gritos e movimentos. Tia olhava para ele com olhos desesperados, e o menino estava entre eles como um escudo. Cada segundo se estendia como um elástico, prestes a estourar. Lucas! Você não sabe o que está fazendo! Ela gritou, a voz entrecortada pela tensão. O agressor apenas sorriu, um riso torto que refletia pura maldade. Lucas queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Como assim? Não saber? Ele estava ali, tentando protegê-los. E naquele momento a adrenalina o impulsionou. Se ele não agisse, tudo poderia desmoronar. Antes que pudesse formular um plano, a situação escalou em um instante. O homem com a faca fez um movimento brusco, avançando em direção à tia, e Lucas sentiu uma onda de adrenalina. Ele correu, impulsionado por um instinto primal, e então algo escandaloso aconteceu. Nesse momento, um carro preto surgiu do nada, atropelando as sombras do beco. As luzes dos faróis cortaram a escuridão, ofuscando o tubo à sua frente. Lucas sentiu um frio na espinha quando viu a figura que desceu do veículo. Era seu irmão, Rafael, que ele não via há anos. Um riso cruel despontou na face de Rafael. Mas havia algo mais ali. Uma energia estranha que Lucas não conseguia decifrar. Lucas, meu irmão, Rafael gritou, como se estivesse em um filme. O que você está fazendo aqui? Isso não é seu lugar. Lucas ficou paralisado. Rafael não era só o irmão que ele conhecia. Ele estava envolvido em coisas que Lucas havia tentado esquecer. O mesmo Rafael que colecionava problemas, que flertava com a criminalidade. Agora ele estava ali, como um fantasma do passado. Os olhos de tia se arregalaram em choque. Rafael? O que você está fazendo aqui? A voz dela era uma mistura de susto e indignação. Lucas viu seu irmão avançar em direção ao grupo de agressores, como se conhecesse todos eles. O ar ficou pesado, e ele sentiu o mundo tremer ao seu redor. Vamos resolver isso, Rafael disse, a confiança nos olhos. Mas escuta, você não pode deixar eles fazerem o que querem. A tensão cresceu e Lucas se lembrou das promessas quebradas. Ele nunca quis que nada associado a Rafael o envolvesse de novo. Mas o caos não parava. O menino, ainda entre eles, tremia visivelmente.
Mamãe, quem é ele? A pergunta cortou o silêncio tenso como uma faca. Todos os olhares se voltaram para a tia, e o desespero no rosto dela se intensificou. Lucas estava incrédulo. Não entendia como tudo isso estava se desenrolando dezenas de anos depois, em meio ao perigo. Não, não, você não pode se envolver, tia gritou para Rafael, a voz transbordando em desespero. A verdade, um misto de segredos e história, pesava no ar como uma bomba prestes a explodir. Mas aí, a explosão aconteceu. O menino respirou fundo e, com uma bravura inesperada, olhou nos olhos de Lucas e disse: ele sabe o que aconteceu com o papai. Você tem que escutar ele. A frase ecoou, cada sílaba uma flecha entalada no peito de Lucas. O que significava isso? E o que seu irmão sabia que ele não sabia? As sirenes da polícia se aproximavam. Mas essa nova verdade espinhosa pairava entre eles como uma tempestade. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele queria entender, queria que tudo fizesse sentido. Mas em vez disso, as perguntas só aumentavam. O que mais poderia vir à tona? O que seu irmão tinha a ver com a vida deles? O que você sabe? Lucas gritou, a raiva e a confusão transbordando. Mas o irmão apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Entre a tensão e a incerteza, uma sombra pairava sobre eles, pronta para engolir tudo. O passado vem para cobrar seu preço, e aquela verdade estava prestes a mudar tudo de forma irrevogável. No meio da confusão, uma nova reviravolta se desenhava, deixando Lucas sem chão e partindo o coração dele ainda mais. E enquanto a polícia se aproximava, ele sabia que o pior estava por vir. O olhar de Lucas estava fixo em Rafael, a confusão lutando contra a raiva em seu peito. O que você está fazendo aqui? As palavras saíram como uma pedrada, um eco de anos de estranhamento. Rafael continuava com aquele sorriso torto, mas agora havia um brilho cortante em seus olhos, algo que Lucas não ousava ignorar. Tô aqui por você, irmão. Rafael não parecia se importar com o que estava acontecendo. Ele focou a atenção no grupo de agressores. Eles vão se arrepender de ter mexido com a sua família. A voz dele era intensa, quase frenética. Mas, no fundo, Lucas sentia que havia algo mais. A urgência nos olhos de Rafael parecia esconder uma tempestade prestes a estourar. Fique fora disso, Rafael! Lucas exigiu, mas uma parte dele sabia que o irmão não ouviria. O peso da situação o sufocava. Tia olhava para o garoto e depois para Lucas. A expressão dela transbordava medo. Mas havia também um lampejo de esperança quando os policiais se aproximaram. No entanto, justo naquele momento, um som ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão! Uma luz ofuscante que drenou as cores do beco. O chão. Rafael foi atingido. Um estalo claustrofóbico ecoando em meio aos gritos. O corpo dele caiu limpo ao chão, destroçado pela explosão. O coração de Lucas parou. Ele olhou para a tia que estava em choque, seus olhos arregalados, sem saber se corria ou se permanecia em pé. O menino também, emudecido. Um segundo se arrastou como um dia inteiro. Rafael! Lucas gritou, sua voz ecoando, repleta de desespero. Ele se arrastou pela fumaça, totalmente cego, mas empurrado por um instinto primitivo de salvar seu irmão. Magia, naquele momento, o deixou cego para tudo. A brutalidade, a verdade. Precisava chegar até ele. Quando finalmente avistou Rafael no chão, seu coração despedaçou. O irmão estava imóvel, todo o ânimo extirpado. Mas,
Antes que Lucas pudesse alcançá-lo, outras pessoas começaram a gritar sobre um homem no carro preto. Era um rosto conhecido, um dos capangas da antiga gangue que Rafael lia sobre em seus cadernos. O que ele estava fazendo ali? O inesperado não parava. A dúvida perfurava Lucas. Rafael fazia parte de tudo isso? Ele sabia. Foi o pensamento que cortou a mente de Lucas como uma faca. A cena em volta dele embaçou. Os gritos, o pânico, tudo se transformou em um borrão. E então, como um clímax de um filme de ação, o carro preto acelerou. Mas antes que pudesse escapar, barreiras de policiais se ergueram, prontos para encerrar a fuga. Um oficial se aproximou, visivelmente emocionado. Estamos aqui para resolver isso. Mas era o que Rafael tinha em mente? Tia gritou, uma mistura de dor e confusão. Lucas, nós precisamos sair daqui. Ela puxou o menino, que agora olhava para o corpo de Rafael, sem entender o que estava realmente acontecendo. Cada segundo se estendia como um elástico prestes a romper. Mas no meio do tumulto, algo chamou a atenção de Lucas. Uma bolsa caindo do carro, se espalhando ao impacto. Ele não sabia por que seu olhar se fixou ali, mas a cena parecia uma tatuagem na mente dele. O que estava lá? Os sirenes aumentavam, a adrenalina aumentava, e Lucas sabia que algo mais estava prestes a ser descoberto. Cada batida do seu coração era um lembrete de que esse não era o fim. Era apenas o começo de algo muito mais sombrio. E agora, com a explosão e Rafael caído, a pergunta que fervilhava era: que segredos estavam prestes a ser revelados? O olhar de Lucas estava fixo em Rafael. A confusão lutando contra a raiva em seu peito. O que você está fazendo aqui? As palavras saíram como uma pedrada, um eco de anos de estranhamento. Rafael continuava com aquele sorriso torto, mas agora havia um brilho cortante em seus olhos. Algo que Lucas não ousava ignorar. Tô aqui por você, irmão! Rafael não parecia se importar com o que estava acontecendo. Ele focou a atenção no grupo de agressores. Eles vão se arrepender de ter mexido com a sua família. A voz dele era intensa, quase frenética. Mas no fundo, Lucas sentia que havia algo mais. A urgência nos olhos de Rafael parecia esconder uma tempestade prestes a estourar. Fique fora disso, Rafael! Lucas exigiu, mas uma parte ele sabia que o irmão não ouviria. O peso da situação o sufocava. Tia olhava para o garoto e depois para Lucas. A expressão dela transbordava medo. Mas havia também um lampejo de esperança quando os policiais se aproximaram. No entanto, justo naquele momento, um som ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. Uma luz ofuscante que drenou as cores do beco. O chão tremeu e Lucas sentiu que seu corpo era puxado para trás como uma boneca de pano. O murmurinho da multidão transformou-se em gritos agudos, o caos se instaurando instantaneamente. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, viu uma nuvem de fumaça erguer-se, cobrindo tudo em um véu de desespero. Os homens, antes tão seguros, agora estavam agitados, uns tentando proteger a cara, outros correndo, a maldade em seus olhares se tornando pânico. Rafael foi atingido, um estalo claustrofóbico ecoando em meio aos gritos. O corpo dele caiu limpo ao chão, destroçado. Ele olhou para a tia, que estava em choque, seus olhos arregalados, sem saber se corria ou se permanecia em pé. O menino também, emudecido. Um segundo se arrastou como um dia inteiro. Rafael! Lucas gritou, sua voz ecoando, repleta de desespero. Ele se arrastou pela fumaça, totalmente cego,
mas empurrado por um instinto primitivo de salvar seu irmão. Magia! Naquele momento, o deixou cego para tudo, a brutalidade, a verdade. Precisava chegar até ele. Quando finalmente avistou Rafael no chão, seu coração despedaçou. O irmão estava imóvel, todo o ânimo extirpado. Mas antes que Lucas pudesse alcançá-lo, outras pessoas começaram a gritar sobre um homem no carro preto. Era um rosto conhecido, um dos capangas da antiga gangue, que Rafael lia sobre em seus cadernos. O que ele estava fazendo ali? O inesperado não parava. A dúvida perfurava Lucas. Rafael fazia parte de tudo isso? Ele sabia! Foi o pensamento que cortou a mente de Lucas como uma faca. A cena em volta dele embaçou. Os gritos, o pânico, tudo se transformou em um borrão. E então, como um clímax de um filme de ação, o carro preto acelerou. Mas antes que pudesse escapar, barreiras de policiais se ergueram, prontos para encerrar a fuga. Um oficial se aproximou, visivelmente emocionado. Estamos aqui para resolver isso. Mas era o que Rafael tinha em mente? Tia gritou, uma mistura de dor e confusão. Lucas, nós precisamos sair daqui. Ela puxou o menino, que agora olhava para o corpo de Rafael, sem entender o que estava realmente acontecendo. Cada segundo se estendia como um elástico prestes a romper. Mas no meio do tumulto, algo chamou a atenção de Lucas. Uma bolsa caindo do carro, se espalhando ao impacto. Ele não sabia por que seu olhar se fixou ali, mas a cena parecia uma tatuagem na mente dele. O que estava lá? Os sirenes aumentavam, a adrenalina aumentava, e Lucas sabia que algo mais estava prestes a ser descoberto. Cada batida do seu coração era um lembrete de que esse não era o fim. Era apenas o começo de algo muito mais sombrio. E agora, com a explosão e Rafael caído, a pergunta... Quando puxou a bolsa para perto, o zíper se abriu com um estalo, revelando documentos, fotos e uma pasta com informações que pareciam desenhar um quadro completamente distorcido da realidade. No fundo da pasta havia uma foto de tia, mas não era a mulher que Lucas conhecia. Era uma versão mais jovem, ao lado de um homem que ele reconheceu, mas não conseguia colocar o nome. Uma onda de compreensão e horror se abateu sobre ele. À medida que outras fotos se espalhavam, a verdade se tornava mais clara e mais devastadora. E a última delas paralisou Lucas. No canto da imagem, uma data e um endereço. Era uma localização que ele conhecia bem, de um capítulo sombrio em sua vida. Um lugar que sempre havia evitado. Era onde tudo havia começado, onde segredos começaram a se formar e onde promessas foram quebradas. O que significava tudo isso? Como tia estava conectada? E mais importante, o que Rafael sabia que ele não sabia? Lucas sentiu o peso de uma verdade esmagadora pairar sobre ele, e naquele instante, notou que a vida dele nunca mais seria a mesma. Nesse momento, a reviravolta estava prestes a engoli-lo. O futuro incerto e uma realidade distorcida que ameaçava mexer com tudo o que ele acreditava. E quando os olhos de tia se encontraram com os dele, a angústia gritou. Eu posso explicar! Mas o que ele poderia acreditar agora? O olhar de Lucas estava fixo na pasta, que parecia guardar segredos inomináveis. O coração batia forte, cada batida ecoando em seus tímpanos. As fotos espalhadas ao redor dele eram um golpe e tanto. Ele queria entender
precisava entender. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Não! Não! Era tia, com as mãos cobrindo a boca, os olhos arregalados em choque. O menino, que até então observava tudo em silêncio, começou a tremer. Lucas olhou para eles sem saber o que fazer. E nesse momento, uma sombra se projetou à sua frente. Um dos agressores, que parecia ter se perdido no caos, apareceu do nada, empunhando uma arma. O mundo de Lucas parou. O ar ficou pesado. Ele precisava proteger tia e o menino, mas a adrenalina não o deixava pensar. As sirenes da polícia estavam cada vez mais perto, mas tudo que ele podia fazer era esperar pela sua própria ação. O homem avançou, a boca se contorcendo em um sorriso torto. Achou que ia escapar, não é? A voz dele era como um veneno, e Lucas sentiu os suores correndo pela testa. Vocês não vão sair daqui, não enquanto eu estiver em pé. Foi então que, em um gesto inesperado, o menino começou a correr em direção ao agressor. Pare! Não machuque a minha mãe! O garoto tinha coragem, mas a imprudência o deixava vulnerável. Antes que Lucas pudesse reagir, tia gritou: Não! Não! O tempo parecia parar, e em meio ao caos, algo mais começou a se desenrolar. Rafael, seu irmão, claro haja uma conexão, se ajoelhou perto da bolsa e, em um movimento rápido, puxou algo dela. Lucas não conseguia entender. Era uma arma? Não, não podia ser. O que Rafael estava fazendo? Lucas, fica atrás de mim! Gritou Rafael, a tensão no ar espessa como um cobertor. E então, tudo mudou em um estalo. Rafael disparou. O som reverberou pelo beco, fazendo os agressores recuarem. Mas, ao invés de ser uma ação de salvação, as consequências foram imediatas e catastróficas. Um grito estridente cortou o ar mais uma vez. Era tia, que olhou para Rafael com um horror imenso. Você não pode fazer isso. Um pânico tomou conta dela, e Lucas, confuso, começou a entender que havia algo muito mais profundo acontecendo. O olhar dela não era apenas de medo, era de traição. Rafael, o que você fez? Lucas perguntou, a voz tremendo. Ele percebeu que a expressão de tia estava se transformando. Uma mistura de tristeza e raiva. Eu só queria... Rafael começou a explicar, mas as palavras se perderam no ar. As sirenes da polícia agora, cercando o beco como um aviso de um desastre iminente. As luzes piscando refletiam o desespero no olhar de Lucas, que não sabia mais em quem confiar. E então, a revelação. Tia, com os olhos cheios de lágrimas, gritou: Não vale a pena! Lucas, eu só queria proteger você e a verdade. Rafael, você tinha que saber. Lucas congelou. Que verdade? Que verdade, tia? O desespero na sua voz era palpável, e o menino, em um momento de amor fraterno e inocente, se aproximou de tia, puxando-a para perto. Mamãe, nós vamos ficar juntos. E no meio desse turbilhão, fez-se silêncio. Uma nova realidade começou a se estabelecê-lo, e Lucas sentiu a vida desmoronar mais uma vez. Qualquer esperança de uma vida normal evaporava. O que mais eles estavam escondendo? Qual era a verdade que não deveria ter sido revelada ali? Com uma súbita explosão de raiva, Lucas se virou para Rafael. Você me colocou nessa confusão. Qual é o seu papel nessa história?
E a tensão somente aumentava, enquanto cada um deles se preparava para enfrentar o que estava prestes a acontecer. As sirenes se aproximavam rapidamente, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. O que estaria escondido nas sombras daquela família? Que novas verdades viriam à luz antes que tudo se apagasse? O olhar de Lucas estava fixo na pasta que parecia guardar segredos inomináveis. O coração batia forte, cada batida ecoando em seus tímpanos. As fotos espalhadas eram um golpe e tanto. Ele queria entender, precisava entender. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Não, não! Era a tia, com as mãos cobrindo a boca, os olhos arregalados em choque. O menino, que até então observava tudo em silêncio, começou a tremer. Lucas olhou para eles, sem saber o que fazer. E nesse momento, uma sombra se projetou à sua frente. Um dos agressores, que parecia ter se perdido no caos, apareceu do nada, empunhando uma arma. O mundo de Lucas parou. O ar ficou pesado. Ele precisava proteger tia e o menino, mas a adrenalina não o deixava pensar. As sirenes da polícia estavam cada vez mais perto, mas tudo o que ele podia fazer era esperar pela sua própria ação. O homem avançou, a boca se contorcendo em um sorriso torto. Achou que ia escapar, não é? A voz dele era como um veneno, e Lucas sentiu o suor escorrendo pela testa. Vocês não vão sair daqui, não enquanto eu estiver em pé. Foi então que, num gesto inesperado, o menino começou a correr em direção ao agressor. Pare! Não machuque a minha mãe! O garoto tinha coragem, mas a imprudência o deixava vulnerável. Antes que Lucas pudesse reagir, tia gritou. Não, não! O tempo parecia parar, e em meio ao caos, algo mais começou a se desenrolar. Rafael, seu irmão, claro haja uma conexão, se ajoelhou perto da bolsa e, em um movimento rápido, puxou algo dela. Lucas não conseguia entender. Era uma arma! Não, não podia ser. O que Rafael estava fazendo? Lucas, fica atrás de mim! Gritou Rafael, a tensão no ar espessa como um cobertor. E então, tudo mudou em um estalo. Rafael disparou. O som reverberou pelo beco, fazendo os agressores recuarem. Mas ao invés de ser uma ação de salvação, as consequências foram imediatas e catastróficas. Um grito estridente cortou o ar mais uma vez. Era a tia, que olhou para Rafael com um horror imenso. Você não pode fazer isso. Um pânico tomou conta dela, e Lucas, confuso, começou a entender que havia algo muito mais profundo acontecendo. O olhar dela não era apenas de medo, era de traição. Rafael, o que você fez? Lucas perguntou, a voz tremendo. Ele percebeu que a expressão de tia estava se transformando, uma mistura de tristeza e raiva. Eu só queria... Rafael começou a explicar, mas as palavras se perderam no ar. As sirenes da polícia, agora cercando o beco como um aviso de um desastre iminente. As luzes piscando refletiam o desespero no olhar de Lucas, que não sabia mais em quem confiar. E então, a revelação. Tia, com os olhos cheios de lágrimas, gritou. Não vale a pena. Lucas, eu só queria proteger você e a verdade. Rafael, você tinha que saber. Lucas congelou. De verdade, tia. O desespero na sua voz era palpável, e o menino, em um momento de amor fraterno e inocente, se aproximou de tia, puxando-a para perto. Mamãe, nós vamos ficar juntos. E no meio desse turbilhão, fez-se silêncio. Uma nova realidade começou a se estabelecer.
e Lucas sentiu a vida desmoronar mais uma vez. Ele olhou para Rafael, vendo algo em seu olhar, um lampejo de culpa e de coragem. O que estava acontecendo? Rafael, por algum motivo, se virou para o garoto em um momento carregado. Você é mesmo meu filho, e tudo o que fiz até agora foi para proteger você. O silêncio se quebrou como vidro. Lucas piscou confuso, inocente nos olhos do menino, que agora parecia perceber a magnitude da revelação. Os gritos da multidão se tornaram um eco distante. Rafael, com uma expressão que misturava determinação e desespero, olhou de volta para Lucas. Eu não posso deixar isso acontecer. Você precisa saber a verdade, mesmo que isso signifique arriscar tudo. E foi nesse momento que, para todos os presentes, tudo que eles acreditavam ter encontrado podia desmoronar. As sirenes se aproximavam cada vez mais, as luzes girando em um frenesi que fazia a tensão subir. E enquanto Rafael olhava para a tia e o menino, a pergunta pairava no ar. Qual seria a verdadeira natureza desse segredo que mudaria tudo de uma vez por todas? O olhar de Lucas estava fixo na pasta que parecia guardar segredos inomináveis. O coração batia forte, cada batida ecoando em seus tímpanos. As fotos espalhadas eram um golpe tanto. Ele queria entender, precisava entender. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Não, não! Era a tia, com as mãos cobrindo a boca, os olhos arregalados em choque. O menino, que até então observava tudo em silêncio, começou a tremer. Lucas olhou para eles, sem saber o que fazer. E nesse momento, uma sombra se projetou à sua frente. Um dos agressores, que parecia ter se perdido no caos, apareceu do nada, empunhando uma arma. O mundo de Lucas parou. O ar ficou pesado. Ele precisava proteger tia e o menino, mas a adrenalina não o deixava pensar. As sirenes da polícia estavam cada vez mais perto, mas tudo o que ele podia fazer era esperar pela sua própria ação. O homem avançou, a boca se contorcendo em um sorriso torto. Achou que ia escapar, não é? A voz dele era como um veneno, e Lucas sentiu o suor escorrendo pela testa. Vocês não vão sair daqui, não enquanto eu estiver em pé. Foi então que, em um gesto inesperado, o menino começou a correr em direção ao agressor. Pare, não machuque a minha mãe. O garoto tinha coragem, mas a imprudência o deixava vulnerável. Antes que Lucas pudesse reagir, tia gritou: Não, não! O tempo parecia parar. E em meio ao caos, algo mais começou a se desenrolar. Rafael se ajoelhou perto da bolsa e, em um movimento rápido, puxou algo dela. Lucas não conseguia entender. Era uma arma? Não, não podia ser. O que Rafael estava fazendo? Lucas, fica atrás de mim, gritou Rafael. A tensão no ar espessa como um cobertor. E então tudo mudou em um estalo. Rafael disparou. O som reverberou pelo beco, fazendo os agressores recuarem. Mas, ao invés de ser uma ação de salvação, as consequências foram imediatas e catastróficas. Um grito estridente cortou o ar mais uma vez. Era a tia, que olhou para Rafael com um horror imenso. Você não pode fazer isso. Pânico tomou conta dela. Lucas, confuso, começou a entender que havia algo muito mais profundo acontecendo.
O olhar dela não era apenas de medo, era de traição. Rafael, o que você fez? Lucas perguntou, a voz tremendo. Ele percebeu que a expressão de tia estava se transformando, uma mistura de tristeza e raiva. Eu só queria. Rafael começou a explicar. Mas as palavras se perderam no ar. As sirenes da polícia agora cercando o beco como o aviso de um desastre iminente. As luzes piscando refletiam o desespero no olhar de Lucas, que não sabia mais em quem confiar. E então, a revelação. Tia, com os olhos cheios de lágrimas, gritou: "Não vale a pena! Lucas, eu só queria proteger você! E a verdade? Rafael, você tinha que saber!" Lucas congelou. Que verdade! Que verdade, tia! O desespero na sua voz era palpável. O menino, em um momento de amor fraterno, se aproximou de tia, puxando-a para perto. "Mamãe, nós vamos ficar juntos." Com um movimento rápido, Rafael tentou se aproximar, mas tia se afastou, a expressão dela refletindo um mar de confusão. "Você não sabe o que está em jogo. O que podemos perder?" "Perder? O que mais podemos perder, tia?" Lucas disparou. O garoto olhou para os dois, confuso sem entender o caos ao redor. "Mamãe, por favor, me diz o que está acontecendo." E como se o mundo tivesse decidido lhe fornecer mais um golpe, um barulho estrondoso ecoou no beco. Um carro preto avançou em alta velocidade, quase derrubando obstáculos enquanto se aproximava. O motor rugia e a cena parecia um filme de ação. Mas isso não era ficção. Era a vida deles. O veículo parou bruscamente e dele saiu uma mulher que Lucas reconheceu instantaneamente. Era Sofia, uma antiga conhecida, a única que poderia estar conectada a tudo aquilo. "Lucas, tia!" ela gritou, avançando. "Vocês precisam sair daqui agora!" O choque tomou conta de todos. "Sofia, o que você está fazendo aqui?" Lucas perguntou, a mente girando. Mas antes que ela pudesse responder, Rafael a interrompeu, seu semblante mudando. "Você não deveria estar aqui. Não agora. E eu não tenho escolha." Alice olhou ao redor, visivelmente apavorada. "Você não sabe o que está prestes a acontecer. O que ele quer de você." Quem? O que você está dizendo?" A incredulidade se misturava à urgência. E naquele instante, o menino agarrou a mão de Lucas, olhos grandes e assustados. "Papá, o que está acontecendo?" Sofia, com lágrimas nos olhos, começou a revelar informações fragmentadas. A organização que Rafael fazia parte. "Eles estão aqui. Eles querem você, Lucas. Eles querem o seu futuro." A palavra futuro bateu em Lucas como uma onda de desespero. "Mas eu pensei que eles estavam fora desse jogo. Eu me afastei de tudo isso!" protestou Rafael, a raiva crescendo. "Eles nunca te deixaram. Estão vindo atrás de vocês para garantir que não reveles a verdade. Que a verdade acabe em tragédia. E eles estão dispostos a fazer o que for preciso." Lucas olhou para a tia, depois para Rafael, depois para o menino, cuja inocência agora parecia um alvo em um jogo perigoso. E então, como se tudo tivesse se resolvido de repente, o carro da polícia estacionou em alta velocidade. As portas se abriram como se o próprio além tivesse vindo em auxílio. "É agora! Vamos!" gritou Sofia, puxando Lucas e tia. Mas Lucas hesitou. Uma súbita onda de dúvida o atingiu. Ele olhou para Rafael, o irmão, a conexão de sangue. "O que mais você não me contou?" Eu fiz o que precisava fazer. Protegeu!" Rafael gritou, sua voz tragicamente vulnerável.
E enquanto corriam, Lucas sentiu que as sombras do passado estavam prestes a atingir todos eles. O que estava em jogo era muito maior do que imaginava, e a única certeza que tinha agora era que nada mais seria como antes. E te haviam segredos, ainda mais sombrios, prestes a serem revelados. Uma realidade que poderia destruir tudo. O que realmente queria Rafael? Faltava verdade dentro da verdade. E enquanto as sirenes ecoavam, era claro que um novo jogo começava. A pergunta que pairava no ar era: quem exatamente estava apostando tudo nessa jogada? O coração de Lucas disparava enquanto as sirenes se aproximavam. O caos ao redor era palpável. Gritos, correria, adrenalina correndo nas veias como um rio turbulento. Ele olhou para a tia, seus olhos refletindo medo, e então para o menino, que tremia em seu lado. O carro de polícia se aproximava, mas o que aconteceria com eles agora? Tia, precisamos sair daqui! Lucas gritou, a urgência na voz como um clamor. Tia acenou, mas estava paralisada, a expressão presa em um emaranhado de emoções. Por que estavam todos tão envolvidos em mentiras? A confusão do passado parecia querer engoli-los. É a hora de decidir, Lucas. Rafael, seu irmão, estava ali, sua presença como um peso pesado. Essa é a nossa última chance de escapar deste pesadelo. Lucas se virou, encarando Rafael. As palavras pesadas de tia tinham ecoado em sua mente. Protegi você e a verdade. O que significava isso? O que estava em jogo? Ele não poderia deixar que mais segredos os separassem. A multidão começou a se dispersar, mas eles ainda estavam lá, firmes como montanhas. Mãe, nós podemos confiar nele? O menino perguntou, segurando tia com força. Ela olhou para Lucas, a quem sempre tinha protegido. Por favor, confie em mim. No mais, você é meu irmão, gritou Rafael, sem saber como aquilo ressoava nas emoções de Lucas. Temos que enfrentar os riscos juntos. E foi nesse momento que as balas começaram a chover. Sussurros na multidão se tornaram gritos de pânico, e o tempo parecia girar em câmera lenta. Lucas puxou tia e o menino para perto, preparando-se para enfrentar qualquer ameaça. Vamos! Ele ordenou. Suas palavras carregadas de determinação. Corriam juntos, os pés batendo contra o chão. Lucas sentiu a força da família pulsando entre eles. Uma esperança no meio da escuridão que tentava dispersá-los. Entre os gritos, as sirenes e o caos, havia um fio de ligação mais forte que qualquer mentira ou medo. Quando chegaram ao carro de Sofia, ela estava ali, pronta para levá-los a um lugar seguro. Mas antes de entrar, Lucas olhou para Rafael mais uma vez. Você vai ficar comigo, certo? Não quero mais segredos. A tensão estava no ar, mas Rafael assentiu com firmeza. Os flashes das luzes da polícia pareciam longe agora, e a poeira da confusão começava a assentar. O menino olhou para Lucas, seu pai que ele acabara de descobrir. Vamos ser uma família, papai? Ouvindo isso, Lucas sentiu o coração aquecer. Sim, vamos ser. Eu prometo. Ele apertou a mão do menino enquanto todos se acomodavam no carro. Sofás eram só açúcar com um toque de chocolate, e a vida precisava seguir em frente. E assim que o carro se afastou, com as sirenes ecoando atrás deles, uma nova história se formava, uma história de perdão e reconciliação. Mas Mauro, o líder do grupo violento, observava de longe. Seu olhar, pesado de ódio e vingança, deixava claro:
A batalha ainda não tinha acabado. Com um nó na garganta e um peso no coração, Lucas já sabia. Esta era apenas a primeira página de um novo capítulo. O que viria a seguir? A sombra do passado ainda os perseguia e novas verdades estavam prestes a surgirem. E, enquanto a estrada se estendia à frente, uma certeza pulava à tona. Passados, segredos e a força do amor os unindo sempre. O futuro poderia ser incerto, mas juntos lá estavam eles, prontos para enfrentar qualquer desafio. Agora é sua vez. Não perca a chance de se inscrever no canal e ficar por dentro das próximas histórias que virão. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora. Deixe suas reações e teorias nos comentários. Quero saber o que você achou deste desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nesta jornada!